esse novo choque, tá? Por isso há uma teoria aí que levanta muito medo acerca disso, ok? E aí vamos continuando a nossa história, tá? Então depois desse processo, né, continuando o que os sumérios e babilônios deixaram aí acerca da nossa história. Nibiru e os Néfilins. Não se fala, Mari, eu tô lendo aqui sua pergunta, tá? Não se fala sobre como era a Terra antes disso, tá? Não, pelo menos os registros sumérios não tem muita informação, tá? Não se sabe. Ah, Tiamat era habitado, aqui fala depois, tá? Ele era habitado por seres conscientes, chamados Néfilins, tá? Chamados de gigantes por muitas civilizações antigas, inclusive na Bíblia, pois eram muito grandes. As mulheres tinham cerca de 3 a 3,6 metros de altura e os homens cerca de 4 a 4,8 metros de altura, e chegavam a viver 360 mil anos. Eles não eram imortais, tá? Mas eles viviam cerca de 360 mil anos terrestres, de acordo com os registros sumérios, tá? Cerca de 340 a 450 mil anos atrás, os Néfilis começaram a ter problemas no seu planeta, tá? No caso aqui não é Tiamat, tá? É um outro planeta. Eu coloquei errado. Um outro planeta, tá? De outra órbita. Eles tiveram problemas com o planeta dele, os Néfilins, que alguns chamam os Néfilins de Anunnakis também, tá? Então, tem linhas que cada uma... Eu estou seguindo a linha desses livros que eu trouxe para vocês, tá? Os Néfilins começaram a ter problemas com o planeta deles. Era um problema de atmosfera, tá? É parecido com o que a gente vive hoje, o problema da camada de ozônio, tá? Os cientistas desse planeta, eles resolveram colocar partículas de poeira na camada de ozônio, superior ao planeta, né? Essa camada que fica superior ao planeta, para refletir a luz e a temperatura de volta como um espelho, ou seja, para proteger eles. Eles usavam muito um ouro, né, uma poeira de ouro que era bem específica, tá? Eles planejavam conseguir grandes quantidades de ouro para pulverizar e depois suspender no espaço acima do seu planeta. Então, eles foram escavando e buscando no planeta deles o máximo que eles podiam desse ouro para poder colocar na atmosfera e proteger o seu planeta. Mas eles não tinham o suficiente e sempre precisavam ter que alimentar isso, tá? É, então, eles se viam sem opção. Eles eram bastante avançados em muitos conhecimentos, mas eles ainda eram, não, eles eram seres tridimensionais, tá? Então, o conhecimento deles não era muito além, da terceira dimensão, tá? Então, eles tinham a capacidade, sim, de viajar no tempo e espaço, embora não fossem, como eu disse, na época, tão avançados como são hoje em dia, tá? Portanto, eles eram ainda um pouco primitivos nesse sentido, pois eles precisavam esperar até que Nibiru se aproximasse o bastante da Terra. Aqui eu falei Tiamat, tá? Mas é Nibiru. Nibiru é o planeta dos Néfilins. O Hércules, né? O planeta vermelho é o planeta dos Néfilins, ok? Então eles precisavam se aproximar, esperar que Nibiru, eu vou falar Nibiru, tá? Quando eu falo Nibiru, então entendam que é Hércules, o planeta vermelho, que bateu, se chocou, uma dessas luas se chocou com a Terra, tá? Então os Néfilins vêm de Nibiru. Então, eles precisavam esperar que a órbita de Nibiru entrasse na órbita do nosso sistema solar e ficasse próximo bastante da Terra, ou de Tiamat, né, na época, para que eles pudessem fazer essa viagem no tempo e espaço, vamos dizer assim, e conseguir adentrar Tiamat, tá, a Terra, em busca desse ouro, tá? Então, eles vieram para cá, né, depois que eles chegaram, né? Eles fizeram o que podiam com os recursos que eles tinham no planeta, mas eles já estavam trabalhando essa ideia de vir para cá, né, através dessa órbita e pegar ouro aqui, tá? Que eles sabiam, de acordo com os conhecimentos que eles tinham, que aqui provavelmente teria ouro, da forma como eles precisavam, tá? Aqui, ó, descobriram que a Terra tinha grandes quantidades de ouro, então enviaram uma equipe de cerca de 400 mil. A primeira vez que eles vieram para cá foi há cerca de 400 mil anos atrás, tá? E o único propósito deles,
nessa época, era minerar ouro, era pegar o ouro daqui da Terra, levar para o planeta deles e jogar na camada de ozônio, tá? Esse era o propósito deles. Então, os Néfilins que vieram para a Terra, na época, eles eram chefiados por 12 representantes, né, que também pode ser chamados de chefes, e cerca de 600 trabalhadores, que vinham, de fato, escavar a Terra, o ouro. E 300, e mais 300 que permaneciam na órbita da Terra, numa nave-mãe, tá? Cuidando de todo o processo, né, e de manter eles vivos aqui, tá? Então, havia 300 numa nave-mãe, 600 aqui na Terra comandando, né, comandando não, desculpa, escavando, e 12 ali que chefiavam todo esse processo, tá? Inicialmente, eles foram para a região onde atualmente se situa o Iraque, tá? E começaram a se estabelecer por lá e construir as suas cidades. Mas não foi ali que eles mineraram ouro. Eles se dirigiram para um vale específico que fica mais a sudeste, desculpa, da África, tá? Eles escavaram as profundezas da terra e retiraram seu ouro. E a cada 3,6 mil anos, quando o Nibiru se aproximava novamente da Terra, eles retiravam mais ouro para o seu planeta. Fizeram isso por muito tempo, cerca de 100 mil a 150 mil anos, fazendo esse processo, tá? Indo e voltando para a Terra a cada 3,6 mil anos. Até que aconteceu uma rebelião dos Néfilins no seu planeta, né? Não, desculpa, aconteceu essa rebelião dos Néfilins em algum momento entre 300 e 200 mil anos atrás. Essas datas, elas, mais uma vez, elas são apresentadas por Sticking, tá? No livro 12º Planeta, tá? Ele joga essas datas aí conforme a interpretação que ele trouxe dos escritos sumérios e babilônios. Os trabalhadores, esses 600 trabalhadores, foram quem se rebelaram, tá? Contra os seus chefes, que eram os líderes, aqueles 12, tá? Então, esses líderes se reuniram e decidiram o que eles iam fazer, né? Que esses trabalhadores se rebelaram, não queriam mais ficar fazendo aquilo. Eles resolveram pegar uma determinada forma de vida que já existia na Terra, tá? Lembra lá que nós falamos daquelas, dos Homo erectus, etc., né? Pegou uma dessas espécies que estava mais próxima ali, que já existia na Terra, tá? Os primatas, e pegando o seu sangue, misturando com barro e depois um esperma de um dos jovens Néfilins, eles misturaram, um processo meio que alquímico, tá? Todos esses componentes, e o plano era de usar o DNA desses primatas, misturado com o DNA deles, para criar uma raça mais avançada, tá? E é aí que mora esse tal de elo perdido, tá? Que a ciência não comprova, tá? E não sabe também explicar, tá? Eles pegaram o DNA desses primatas, misturaram com o DNA deles para criar essa nova raça, tá? É uma raça mais avançada do que a Terra tinha enquanto consciência naquele momento, tá? E para que eles pudessem controlar esses seres, porque aqueles primatas eram muito primitivos, não tinha nem como comunicar com eles, né? E como eles não estavam tendo problema com a mão de obra deles, né? Queriam criar uma raça realmente para se fazer de escravo, né? Para fazer o trabalho duro para eles. E eles pudessem controlar e minerar o ouro. E aí, quando eles terminassem, a intenção era eliminar todo mundo. Então, ele ia eliminar, quando acabasse, né? Eles eliminavam eles. Essa era a intenção, tá? Então, aqui eu trouxe ao Mediterrâneo, né? Onde fica a Babilônia, né? Aquela parte. O Rio Nilo, aqui é a África, tá? E foi mais ou menos nessa região, uma ilha por aqui, é onde eles faziam esse trabalho, tá? Aqui nessa região também foram encontrados ossos de gigantes. Mais uma vez, a ciência não quer divulgar essas informações, esconde, tá? Existe o documentário do History, que eu amo muito, sempre indico, Alienígenas do Passado, passa direto no History, tem no YouTube também. Assistam, tem vários e vários e vários episódios, e cada um eles mostram um monte dessas coisas desse sentido, tá? É bem bacana.